Olá, amigas, tudo bom? Tô de volta com mais um vídeo aqui curto, tentando ser curto pra vocês. Só vou contar um pouquinho do que tá acontecendo aqui no momento na minha casa. Porque, né, você sabe que a minha vida não existe sem drama. Eu tenho muito drama na minha vida e eu acho que hoje tá sendo um daqueles, essa semana tá sendo uma daquelas semanas. Eu tive muitos outros dramas as últimas 2 semanas, mas graças a Deus as coisas estão um pouquinho melhor. Mas semana passada, na quinta-feira, a Rebeca começou a sentir mal, né? Ela não tava passando bem, começou a ter uma dor de garganta e tudo. Eu falei, é melhor sair na escola, porque, né, agora com essas restrições a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a pandemia e tudo mais. Eu falei, vamos não abusar. Deixei ela em casa. E daí na sexta-feira, aí à noite ela vomitou. Então eu falei, deve ser como que chama, vomiting bug, assim, um daqueles vírus, aquelas viroses que dá no inverno aqui todo ano, né? Mas agora com esse negócio do Covid, tudo parece ser o Covid, sabe? Porque a gente tem medo, né? Uma tossinha, uma dorzinha de garganta tá com Covid, né? E como a escola deles é bem pequena, eu não queria, né, passar pra ninguém nada. Então deixei ela em casa, ficou em casa no final de semana. Na segunda-feira parecia que ela estava melhor. Só que durante esse final de semana, o governo aqui decidiu colocar as restrições de novo. Então a Irlanda voltou no lockdown no level 3, que é o 3, que você só pode ir até 5 quilômetros para perto da sua casa para exercício, você só pode sair se você for realmente fazer compras, essas coisas assim. Não receber muita gente na sua casa, pode receber uma pessoa. Então tem várias restrições no momento acontecendo no país. Então o país inteiro tá meio que parado de novo. Não tanto que nem foi, né, na época do março, mas tá, assim, bem restrito. Não posso sair do meu estado aqui e tudo mais. Então, na segunda-feira ela tava melhor, eu mandei ela pra escola. Eu falei, só usa máscara, né? Porque a escola dela, como é a escola primária, eles não estão usando máscara o tempo todo na escola. Mas eu falei, então você usa máscara, né? Porque pelo menos você não tosse na cara dos outros. Porque não parecia realmente que ela tava... Porque ela tava tossindo muito, não teve febre, mas ela tava sentindo alguns sintomas que parecia Covid, mas aí porque ela vomitou, eu achei que fosse uma virose e que passou em 24 horas e pronto, né? Só que naquela segunda-feira, quando eu fui buscar ela na escola, ela não estava bem, ela não estava conseguindo respirar muito, então ela dava um pouco, ela não conseguia respirar. E ela não é uma criança que tem problema de respiratório. Eu tenho 4 filhos aqui que tem problema respiratório, principalmente a Juda e a Lucy, mas assim, ela nunca teve isso. Então eu fiquei meio preocupada e eu conversei com a professora, olha, se você tem preocupação, liga pro médico. Liguei pro meu médico, nossa médica falou, olha, como você tem uma família grande e você tá numa escola pequena, as crianças estão numa escola pequena e ao mesmo tempo eu tenho 3 filhos na escola secundária, 5 filhos na escola primária, pode causar muito problema, né, se eles passarem as coisas pros outros. Então ela falou, melhor vocês se isolarem enquanto ela não sai resultado e pega o resultado pra ela. Então eles ficaram aqui ontem, né, porque foi na segunda-feira à noite que eu falei com a médica. Aí eles ficaram aqui ontem e eles marcaram o exame dela para hoje. Então hoje de manhã eu levei ela fazer o exame o teste do Covid e provavelmente o resultado sai amanhã, isso que eu espero, mas se não sair amanhã vai sair até o final de semana. E é assim, se o resultado der positivo, as crianças vão ficar em casa por muito tempo ainda, né, mais umas 2 semanas. E assim, gente, eu vejo como que Deus age, tá? Eu vou contar o meu testemunho um pouquinho agora. Eu sei se eu contei um bem resumido pra vocês rapidinho, né? E eu vou chorar nesse vídeo, porque eu tô numa fase bem emocional da minha vida. Vocês lembram que eu contei que eu queria trabalhar? Daí eu fiz uma entrevista pra trabalhar com os velhinhos. E eu sei que aqui na Irlanda, assim, tem tanto velhinho que, assim, eles pegam qualquer pessoa, sem brincadeira. Então eu sabia, na minha cabeça, que eles iam me pegar. Então eu fiz a entrevista super confiante, né, assim, tudo mais. É lógico que tinha algumas coisas que eu não sabia responder, mas não foi uma entrevista ruim. E aí eles mandaram uma mensagem que eu não tinha recebido, eles não iam me empregar. Assim, na hora que eu recebi, eu me senti tão mal, mas tão mal, assim, eu senti assim que, tipo, eu personalizei, entendeu? O que eu tenho? Qual que é o meu problema? Porque eu não consegui nem fazer de ser garçonete. Eu não consigo, agora nem de cuidar dos velhinhos, né?
Aí eu comecei a ficar, mas Deus, eu sei que eu tenho tanto dom, eu tenho tanta coisa, eu falo tantas línguas, né? Eu queria arranjar um emprego, né? Essa era a minha coisa. E naquele momento eu não consegui, assim, parar de pensar nisso, sabe? E gente, eu falo aqui pra vocês isso, eu falo pros meus amigos, eu canto, eu falo mensagem para minhas amigas, tento encorajá-las. Só que assim, na hora que foi pra mim, eu não conseguia me encorajar, entendeu? Eu não conseguia falar pra mim mesma, Dani, isso vai ficar tudo bem, né? Não precisa se preocupar, que tudo vai dar certo. E naquela hora eu só pensava nas coisas negativas, sabe? E como eu falei pra vocês antes, né? Toda vez que alguma coisa assim acontece, eu começo a culpar o meu ex-marido. E eu começo a culpar, que é tudo culpa dele, porque eu tô nessa situação e tudo mais. Aquela coisa que não é saudável pra mim, não é saudável pras crianças, não é saudável pra ninguém. E apesar de eu não falar isso pras crianças, né, eles devem sentir, né, quando eu tô frustrada. E então naquele momento eu comecei a ficar meio assim, né, falar, o que tá acontecendo comigo? Mas aí uma amiga falou pra mim, Dani, você está passando numa estação nessa vida, né? Gente, todos nós temos estações. Primavera, verão, outono e inverno, né? Todo mundo. E na sua vida você está passando por essa estação. E é uma estação que vai durar talvez um pouco, porque seus filhos ainda são pequenos. E assim, ela falou, né? Eles vão precisar de você e tudo mais, né? E eu falei, não é verdade. Deus sabe o que está acontecendo. Aí, no dia seguinte a Rebeca ficou doente, teve que ficar em casa. E na hora, assim, sabe, já veio, quando a minha amiga falou, a Rebeca tá mal hoje, não vai poder ir pra escola. Ela falou, Dani, você imagina se você tivesse arranjado emprego agora, você já ia estar ligando pro médico, pro seu trabalho, dizendo que você não poderia ir, porque você tem que ficar cuidando da sua filha. Aí eu fiquei pensando, né, realmente a gente tem tanta coisa que tá acontecendo na minha vida nesse momento, que é tão turbulento, que assim, eu não posso compartilhar com vocês, mas assim, é uma vida muito turbulenta, tem época assim que um dia após dia, uma tribulação, entendeu? Então, assim, num ponto, dentro de mim, eu acho que eu queria o trabalho mais para distração mesmo, sabe? Para fazer alguma outra coisa. Mas quando eu olho, né, para as coisas que tem ali para fazer, ainda, né, a educação dos meus filhos, eles precisam de mim, mas precisam de mim inteira. Eu preciso estar aqui inteira. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente pensa que a gente está numa fase assim da nossa vida. Às vezes a gente pensa, né? Você pensa, você está passando por uma fase agora, de repente, eu não sei o que você está passando, mas eu sinto assim que é uma fase, é só uma fase. Lembre disso, se o seu marido acabou de ir embora, ou se o seu marido acabou de morrer, ou se o seu namorado acabou de largar de você, ou o seu filho acabou de ser diagnosticado com câncer, ou alguém está doente na sua família, ou você está sem dinheiro para pagar o aluguel. Lembre disso, sabe? É uma estação, é uma fase. E essa fase vai passar. Pode ser que passe para uma pior. Eu tô tão assim negativa esses dias que às vezes até pode ser que passe, mas para uma pior. Mas até a pior também é uma fase. Eu já passei por fases piores do que eu tô passando agora. Então, assim, a gente tem que só se focar, sabe, nessa área da nossa vida, focar no que Deus colocou. O que Deus me colocou no momento pra mim? 8 filhos. Esse é o meu foco. Então, eu tenho que parar com as minhas distrações, né? Parar de querer ficar distraída, de querer pensar em outras coisas e querer trabalhar, e querer, não sei, sabe? Focar no que eu tenho na minha mão. O que eu tenho na minha mão agora são minhas 8 bênçãos que Deus me deu. Então eu peço para vocês que me assistem, continuem orando por nós, para que Deus supra as necessidades, e Ele tem suprido. Então assim, não é nem assim questão de não ter mesmo o dinheiro, sabe? Eu não ter, precisar ter que sair. Não, eu tenho sustentado as nossas necessidades, graças a Deus. Ele fez, Ele sustentou. Então assim, é isso. De repente vai falar com vocês. Deixe uma mensagem aí se você se ajudou em alguma coisa, tá bom? Até mais.